O vestido de noiva estava largado em cima da cama, os botões das costas ainda fechados, como se alguém tivesse saído dele sem desabotoar nada. Lívia ficou parada na porta do quarto por um segundo antes de entender o que via. Beatriz não estava ali, a janela do closet estava aberta, a cortina batendo com o vento de setembro, e em cima da penteadeira, debaixo do véu dobrado, tinha um bilhete com a letra torta da irmã. Ela não leu até o fim, não deu tempo. A porta se abriu de novo e Dona Marta entrou já falando, o telefone na mão, o rosto branco. Ela não atende. Liguei 7 vezes e ela não atende. Mãe, onde é que ela foi, Lívia? Faltam 2 horas. 2 horas, Lívia esticou o bilhete para a mãe sem dizer nada. Viu os olhos dela correrem as poucas linhas, viu a mão que segurava o papel começar a tremer, viu o momento exato em que Dona Marta entendeu que não tinha mais noiva para o casamento marcado para aquela tarde na capela da família Vasconcelos, com 200 convidados. Um noivo que não conhecia direito nenhuma das duas e uma dívida que o pai delas não tinha como pagar sozinho. O celular de Dona Marta tocou de novo enquanto ela ainda segurava o bilhete. Ela olhou o nome na tela, respirou fundo e atendeu. Oi, amor? Não, ainda não. Um silêncio. Não, ele não sabe de nada ainda. Lívia reconheceu a voz do outro lado só pelo volume, mesmo sem entender as palavras. O pai, tenso, perguntando alguma coisa mais de uma vez. Dona Marta desligou sem se despedir e ficou olhando para o chão por um segundo antes de levantar os olhos para a filha. Seu pai falou com o Ricardo ontem à noite. Ele quer confirmação até meio-dia de que o casamento vai acontecer, ou ele antecipa a cobrança da dívida inteira. Inteira, Lívia. A gente perde a fábrica esse mês. Foi Lívia quem quebrou o silêncio que sobrou depois disso. O que ela escreveu no bilhete? Que não consegue, que prefere perder tudo a casar com um homem que não ama. E o resto? A mãe dobrou o papel de novo, devagar, como se isso fosse resolver alguma coisa. O resto não importa agora. Perguntava, sim. Lívia sabia exatamente o que tinha no resto daquele bilhete, porque sabia o que pesava sobre a família havia 8 meses. O empréstimo que o pai pegou com Ricardo Mendes para cobrir o buraco da têxtil, assinado em cima de um aperto de mão e uma promessa de aliança entre as duas famílias, uma promessa que virou noivado no minuto em que ficou claro que o dinheiro não voltava sozinho. Se o casamento não acontecesse naquela tarde, o acordo caía. E se o acordo caísse, Ricardo tinha deixado bem claro, numa ligação que o pai fez questão de não desligar no viva-voz na frente das filhas, que ia levar o nome da família Andrade para debaixo da lama até não sobrar nada para ninguém pisar. Eu não posso fazer isso, mãe. Ninguém está pedindo que você ame ele. Só que você vista o vestido. É um casamento. Documento, aliança, tudo. É um contrato, Lívia. É isso que sempre foi, para eles e para nós. E você é a única pessoa nessa casa hoje que ainda pode salvar a gente. Lívia olhou para o vestido em cima da cama, os mesmos ombros, a mesma altura, os mesmos olhos que a irmã, porque era assim desde que as duas nasceram, com 7 minutos de diferença. A única coisa que nunca dividiu com Beatriz foi o jeito de ser vista. Beatriz sempre foi a que entrava na sala primeiro. Lívia era a que segurava a porta. E se ele perceber? Ele nem conheceu direito nenhuma de vocês duas. Viu a Beatriz 3 vezes, sempre com gente em volta. Vai reconhecer o quê? O cheiro do perfume dela? Não era sobre o perfume. Era sobre tudo que Lívia não sabia se conseguia fingir ser. Confiante, decidida, o tipo de mulher que entra numa sala e faz os outros pararem de falar. Mas também era sobre o pai, que ia perder 30 anos de trabalho numa tarde. Sobre a mãe, que já tinha noites sem dormir contando os mesmos números impossíveis de resolver. Sobre uma dívida que não era dela, mas que ia cair em cima dela do mesmo jeito, com ou sem vestido. Lívia pegou o véu de cima da penteadeira. Antes da gente continuar, vale saber uma coisa. Essa troca de noiva é só o primeiro segredo dessa história e não vai ser o maior.
Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. E se você chegou agora nesse canal, aperta para se inscrever, porque a Lívia ainda nem sabe o que ela acabou de colocar no dedo dela. Meia hora antes da cerimônia, alguém bateu na porta do camarim improvisado dentro da propriedade Vasconcelos. Era Otávio, o pai do noivo, num terno cinza que parecia grande demais para o corpo dele, apoiado numa bengala que ninguém da família Andrade tinha visto antes. "Posso?" ele perguntou, já entrando, e fez sinal para Dona Marta sair, gentil mas firme o bastante para não deixar dúvida. Sozinho com Lívia, ele ficou olhando para ela por um tempo comprido demais para ser só educação. "Meu filho não escolheu esse casamento", ele disse, sem rodeios, a voz rouca de quem guardava tosse atrás de cada frase. "Fui eu que escolhi por ele, e eu sei o peso disso porque fizeram o mesmo comigo há 40 anos. Doutor Otávio, eu não vim aqui pedir desculpa, vim pedir uma coisa só." Ele tossiu, um som seco que ele tentou disfarçar levando a mão fechada até a boca. "Trata bem ele, não pelo contrato. Pelo que sobrar depois que o contrato não importar mais." Ellie saiu antes que ela conseguisse responder qualquer coisa, deixando para trás só o eco de uma tosse que Lívia não sabia ainda que ia se tornar o relógio silencioso contando os meses que restavam para aquele homem. Lívia entrou na capela com o véu cobrindo o rosto até o queixo, ideia da mãe, para ganhar mais alguns centímetros de segurança, e passou o corredor inteiro contando os próprios passos, porque era a única forma de não pensar em nada além disso. Rafaela estava esperando no altar, com as mãos cruzadas na frente do corpo. O tipo de postura que parecia mais treino de reunião de diretoria do que de casamento. Quando ela chegou perto o bastante, ele fez um gesto quase automático de erguer o véu, e por um segundo, só um, os olhos dele ficaram parados nela por tempo demais antes de continuar o script da cerimônia. Ninguém mais percebeu. Só ela, depois, no meio dos votos, foi a vez dele de hesitar. Puxou o ar antes de falar, olhou para ela de um jeito que não parecia estar procurando a noiva que conhecia, e sim, tentando encaixar uma peça que não fechava direito. "Você mudou o perfume", ele disse baixo, quase só para ela, entre uma frase do padre e outra. "Foi um presente da minha mãe." Pro casamento não era mentira. Só não era a explicação de verdade. Ela assentiu uma vez e voltou pro script. Mas alguma coisa naquele instante ficou pendurada entre os dois. Um fio fino que nenhum dos dois puxou, o sim saiu da boca dela mais firme do que ela esperava. As alianças trocaram de mão. E era para acabar ali, exceto que o advogado da família Vasconcelos já estava de pé no fundo da capela com uma pasta de couro debaixo do braço, esperando o momento de levar os dois para a sala ao lado, antes mesmo do beijo virar aplauso. "É rápido", o advogado disse, já abrindo a pasta em cima da mesa de mogno da biblioteca, "só os dois, Rafael, e um leitor biométrico do tamanho de um talão de cheques. Cláusula do fundo da família. Toda nova esposa precisa registrar a digital no cofre da casa. Formalidade que o seu avô deixou escrita, doutor Rafael, e ninguém nunca teve coragem de tirar do contrato." "Isso ainda é necessário?" Lívia perguntou, e a própria voz saiu mais alta do que ela queria. "Necessário não. Tradição", Rafael respondeu. Sem olhar para ela, já pegando a mão dela pelo pulso, gesto de quem tinha feito aquilo 1000 vezes em reunião de negócio e nunca parado para pensar que agora era diferente. "Cofre da minha família guarda documento importante. Meu pai gosta de saber que só sangue Vasconcelos, e quem casa com sangue Vasconcelos consegue abrir." Ele pressionou o polegar dela contra o leitor. A luz verde piscou 2 vezes e apitou uma vez, curto, confirmando. Pronto, o advogado fechou a pasta. "Dona Beatriz Vasconcelos, digital registrada." Ela sorriu porque era o que se esperava dela naquele momento, e ninguém na sala reparou que o sorriso não chegou nos olhos. A festa aconteceu no jardim de inverno da propriedade.
luzes penduradas entre as árvores. Uma banda tocando baixo o suficiente para a conversa ainda ser possível. Otávio pediu a taça para fazer o brinde antes mesmo da sobremesa, como se soubesse, de algum jeito que só o próprio corpo sabia, que não podia esperar muito mais. Eu não sou homem de discurso longo, ele começou, a voz carregando mais do que o microfone precisava. Só vou dizer isso. Eu queria muito ver esse casamento acontecer enquanto eu ainda tivesse força para dançar uma música com a minha nora. Então, se me dá licença, a banda trocou de música. Rafael fez menção de se levantar primeiro, mas o pai já tinha estendido a mão para Lívia e ela não teve escolha a não ser aceitar, as mãos suando dentro das luvas de renda, enquanto ele a girava devagar demais para o ritmo da canção. Meu filho vai casar com essa cara de quem está assinando fusão empresarial pelos próximos meses. Otávio disse baixinho, só para ela. Não desiste dele por causa disso. Ele derrete devagar. Sempre foi assim. O senhor fala como se já soubesse que vai dar certo. Eu não tenho tempo para apostar no que não vai dar certo, minha filha. Ele sorriu, mas a tosse voltou logo depois, mais forte dessa vez, e ele precisou parar de dançar um instante para se recompor antes de continuar, como se aquilo fosse só uma poeira qualquer entalada na garganta. Foi ali, longe da pista de dança, perto da estufa de orquídeas, que Ricardo Mendes atendeu o telefone e virou de costas para a festa. Fala rápido, disse, a voz baixa, olhando para o salão como quem confere se alguém está perto o suficiente para ouvir. Do outro lado da linha, uma voz de homem falava rápido demais, alguma coisa sobre auditoria externa, sobre uma data que tinha sido antecipada com proficácia. Antecipada para quando? Silêncio depois. Isso não é problema meu, é problema se eu resolver antes. Ricardo desligou sem se despedir e ficou parado um segundo olhando para o próprio reflexo na vidraça da estufa, o smoking impecável, o sorriso que ele ia ter que vestir de volta assim que virasse para a festa outra vez. Ninguém na família Vasconcelos sabia que, 3 anos atrás, quando Otávio o colocou como diretor financeiro depois de 2 décadas trabalhando na sombra do irmão mais velho, Ricardo tinha jurado para si mesmo que aquilo era só o começo. Ninguém sabia dos contratos com empresas que não existiam de verdade, das transferências que saíam do caixa da holding e voltavam maquiadas de outro nome. E ninguém sabia, nem mesmo Otávio, que confiava nele como confiava no próprio sangue, que a dívida do Sr. Andrade nunca foi só sobre juntar 2 famílias. Foi sobre garantir que o acordo de fusão desse acesso ao Ricardo a alguma coisa que ele precisava muito mais do que uma aliança comercial. Tempo. Tempo suficiente para cobrir o buraco antes que alguém enxergasse o tamanho dele. Quando ele voltou para a festa, foi direto até a mesa dos noivos, taça de espumante na mão, sorriso outra vez no lugar. Beatriz. Ele se inclinou, familiar demais, do jeito de quem cresceu quase junto com a família Andrade. Lembra daquele Natal lá na fazenda, quando você caiu do cavalo do seu pai tentando impressionar todo mundo? Isso foi uns 10 anos atrás. Lívia sentiu o estômago apertar antes mesmo de entender por quê. Não tinha ideia de que Natal era esse. Beatriz nunca contou. Lembro, ela disse e forçou um sorriso, porque negar seria pior. Foi uma vergonha, foi. Ricardo riu, mas os olhos dele ficaram um segundo a mais nela do que deviam, um segundo que media alguma coisa. Você está diferente hoje. Não sei dizer o quê. Casamento muda a gente. Rafael respondeu por ela, puxando a cadeira para mais perto, a mão encontrando a dela em cima da mesa, sem nem parecer pensar sobre isso. Ricardo ergueu a taça, brindou aos 2 e foi embora sorrindo. Mas o segundo a mais que ele deixou nos olhos dela ficou lá, guardado, do jeito que ele guardava tudo que podia ser útil um dia. O apartamento do topo do prédio da família ficava tão alto que a cidade parecia só um mapa de luzes lá embaixo. Foi lá que Rafael e Lívia chegaram depois da festa, os 2 ainda de roupa de casamento,
Os dois sem saber muito bem o que fazer com o silêncio que sobrou assim que a porta fechou, Ellie tirou o paletó e jogou em cima do sofá, gesto que não combinava com o homem controlado que discursou a noite inteira. Você não precisa fingir mais nada hoje, ele disse, de costas para ela, servindo 2 copos de uísque, um que ele bebeu e um que deixou intocado em cima da bancada. A plateia já foi embora, não tô fingindo? Tá sim. Ele virou e não tinha raiva na voz dele, só um cansaço antigo, de quem já discursou aquela frase antes para outra pessoa. Casamento assinado num contrato de negócio, cara de felicidade decorada a noite inteira. Eu sei fingir isso desde os 20 anos. Reconheço quando alguém do outro lado está fazendo o mesmo. Lívia ficou quieta. Era a chance perfeita, ela sabia. O momento exato em que podia contar tudo, que o vestido não era dela, que o nome não era dela, que a mão que ele segurou na frente de 200 pessoas nunca devia ter sido a dela para segurar. As palavras chegaram até a garganta e pararam ali, presas atrás de uma imagem só. O pai, o nome da família espalhado pelos jornais de negócio, a mãe sem dormir mais nenhuma noite. Eu só tô cansada, ela disse. Em vez disso, então dorme. Ele empurrou o copo intocado na direção dela. Gesto pequeno, quase sem querer. Não bebo com ninguém que prefere fingir sozinha. Ela pegou o copo. Foi a primeira coisa naquele dia inteiro que pareceu verdadeira dos dois lados ao mesmo tempo, mesmo sem nenhuma palavra explicando por quê. Os dois foram dormir em lados opostos da cama gigante, cada um com o próprio segredo, ocupando o espaço que devia ser silêncio. Rafael não conseguiu ficar deitado por muito tempo. Se levantou, sem fazer barulho, e foi para o escritório no fim do corredor, mesmo cansado, mesmo tendo bebido o suficiente para qualquer outra noite apagar rápido, e ficou sentado em frente ao computador desligado, o próprio reflexo devolvendo o olhar na tela preta. 5 anos atrás ele tinha ficado noivo por amor, ou pelo menos foi isso que achou na época, até descobrir dias antes do casamento que a noiva daquela vez tinha um acordo separado com o próprio pai dele, um valor combinado para garantir a assinatura de um contrato imobiliário que passava por cima da opinião de Rafael. Ele nunca contou para ninguém o tanto que aquilo doeu, porque contar significava admitir que tinha sido burro o suficiente para confundir interesse com amor. Dessa vez ele tinha decidido não cometer esse erro de novo. Casamento por contrato era mais honesto, pelo menos, porque todo mundo sabia exatamente o que estava comprando. Não tinha decepção possível quando ninguém fingia sentimento nenhum. Só que tinha alguma coisa no jeito que a mulher lá em cima segurava o talher errado às vezes. No jeito que ela respondia rápido demais quando alguém perguntava qualquer coisa sobre o próprio passado, que não combinava com o script frio que ele tinha decorado para aquele casamento. E o pior não era a desconfiança. O pior era que, mesmo desconfiando, ele continuava querendo voltar para o quarto, deitar do lado dela e perguntar besteira nenhuma, só para ouvir a voz dela mais uma vez antes de dormir. Ellie não voltou. Ficou ali, no escuro do escritório, brigando contra a própria vontade até o sono vencer. Na manhã seguinte, Rafael já estava na cozinha quando ela desceu, 2 cafés servidos na bancada, um preto, forte, do jeito que ele tinha visto Beatriz Andrade beber numa reunião de negócio anos atrás. Lívia olhou para o copo, hesitou e foi até o armário pegar o leite. Você bebia preto, ele disse, sem acusação nenhuma na voz, só reparando mudei. Ela respondeu rápido demais, e os dois deixaram o assunto morrer ali, embora ele tenha guardado aquilo também, junto com o resto das coisas pequenas que não estavam fechando. Ellie terminou o café em silêncio, pegou a pasta em cima da bancada e, no caminho até a porta, parou um segundo a mais do que precisava perto dela. Hoje à noite tem jantar com meu pai. Ele gosta de você. Uma pausa curta. Eu também tô gostando aos poucos. Se isso conta para alguma coisa... Ellie saiu antes que ela conseguisse responder
deixando a frase pendurada no ar da cozinha como um convite que nenhum dos dois sabia ainda se tinha coragem de aceitar. No fim daquela semana, Lívia pediu o carro emprestado e foi até a casa dos pais sem avisar Rafael. Encontrou a mãe na cozinha, olheiras fundas, e o pai sentado à mesa com uma pilha de papéis que ele empurrou para debaixo de um jornal assim que ela entrou. Filha, não precisava vir. Ele levantou rápido demais para abraçá-la, gesto que parecia mais nervoso do que feliz. O que é isso aí? Ela perguntou, olhando para o jornal em cima dos papéis. Nada, coisa do banco. Pai, ele hesitou, e foi Dona Marta quem respondeu por ele, a voz baixa. O Ricardo esteve aqui ontem. Disse que, já que o casamento aconteceu, ele quer revisar os termos do empréstimo, uma cláusula nova, alguma coisa sobre acompanhar de perto os negócios da fusão. Que cláusula, mãe? Ele não deixou claro. Só disse que ia mandar os advogados até o fim do mês. O pai finalmente ergueu os olhos do jornal que continuava fingindo ler. Ele disse uma coisa estranha, filha. Perguntou se você e o seu marido já tinham ido juntos até o cofre da família Vasconcelos. Falei que não sabia de nada sobre cofre nenhum. Ele só sorriu e mudou de assunto. Foi isso mesmo que ele perguntou? Sobre o cofre? Foi. Achei estranho na hora. Mas com tudo o que estava acontecendo, acabei nem prestando atenção direito. Lívia sentiu o mesmo arrepio de quando o advogado tinha pressionado o dedo dela contra o leitor biométrico, só que agora vinha acompanhado de uma pergunta nova. Por que Ricardo Mendes, homem de negócio, diretor financeiro de uma empresa que não era nem da família dela, se importava tanto com um cofre que não tinha nada a ver, pelo menos oficialmente, com o dinheiro que o pai devia? Lívia sentiu um frio diferente do que sentiu no dia do casamento, porque aquele medo pelo menos tinha um rosto conhecido, o próprio. Esse medo novo não tinha forma ainda, só um nome, Ricardo, e um jeito de sorrir que ela já tinha visto de perto o suficiente para desconfiar que não era sorriso de quem estava satisfeito com o que já tinha conseguido. Foi por acaso que Lívia tinha encontrado a porta da biblioteca destrancada, numa tarde em que a mansão inteira parecia vazia, dias antes dessa visita. Entrou só para ver o tamanho da coleção de livros que ninguém ali dentro parecia ler, e foi atravessando as estantes que chegou até o fundo do cômodo, onde um painel de madeira escura escondia, atrás de um quadro pesado, a porta grossa de aço do cofre da família, bem ao lado do cofre, meio escondido pela sombra da estante, tinha um retrato a óleo de uma mulher de sorriso largo e olhos parecidos demais com os de Rafael para ser coincidência. Nenhuma legenda, nenhuma data, só o quadro pendurado num canto que ninguém parecia visitar. Lívia ficou imaginando que história tinha ali dentro, que silêncio guardava aquela mulher que sumiu da casa sem deixar nenhum nome nas paredes principais, e por um instante sentiu por Rafael uma pontada de pena que não tinha planejado sentir. Ela tinha ficado olhando aquilo por um tempo, sem tocar em nada, só medindo o tamanho da coisa que agora guardava também a digital dela. Uma tosse atrás dela fez o coração pular antes mesmo de virar. A senhora não devia estar aqui sozinha. Era Dona Zilá, a governanta que cuidava da casa havia mais de 20 anos, parada na porta com uma bandeja de chá que ninguém tinha pedido. Esse cômodo é do seu Otávio. Ele não gosta de gente mexendo perto do cofre. Eu não estava mexendo em nada. Só rolhando. Dona Zilá pousou a bandeja numa mesinha, sem pressa nenhuma, os olhos correndo de Lívia para o cofre e voltando. Mas até olhar demais essa família não gosta. Ela saiu antes que Lívia pudesse perguntar mais alguma coisa, deixando para trás só o cheiro de chá de camomila esfriando e uma sensação estranha, quase física, de estar sendo medida por alguém que sabia mais sobre aquela casa do que qualquer um deixava transparecer. Ele falou alguma coisa sobre mim? Sobre o Rafael desconfiar de alguma coisa? O pai e a mãe se entreolharam antes de responder, e foi esse meio segundo de troca de olhar,
mais do que qualquer palavra, que disse para Lívia tudo o que ela precisava saber. Ninguém naquela casa tinha mais controle da situação havia muito tempo. Ela tinha casado achando que estava resolvendo o problema da família. Só agora começava a entender que talvez tivesse só trocado um problema visível por outro que ainda não sabia nem o tamanho. Naquela noite, já de volta na mansão, o celular dela vibrou com um número que não tinha salvo. Sou eu. Novo chip. Não conta pra ninguém que você tem esse número. Lívia sentiu o peito apertar de um jeito bom e ruim ao mesmo tempo antes mesmo de responder. Beatriz, onde você tá? A resposta demorou minutos, que pareceram bem mais longos. Em segurança. Com uma pessoa que eu amo. A gente vai ficar um tempo fora, até as coisas esfriarem. Eu sei que fiz isso com você, Lívia, e eu sei que não tem desculpa boa o suficiente. Só me diz uma coisa, ele descobriu? Lívia olhou para a tela por um tempo antes de digitar a resposta. Ainda não, mas ele está desconfiado. E o Ricardo também. Ó, Ricardo, não conta nada para ele. Nada. Promete. Por quê? A resposta não veio na hora. Quando veio, foi curta demais para o tamanho da pergunta. Depois eu te explico. Só confia em mim dessa vez. Lívia digitou e apagou 3 respostas diferentes, antes de mandar só uma última pergunta. Ele é perigoso. Bia, foi por isso que você fugiu? Dessa vez a resposta não veio. O aplicativo mostrou e visto, e nada mais, os 3 pontinhos aparecendo e sumindo 2 vezes, como se a irmã tivesse começado a escrever alguma coisa e desistido no meio. Era irônico, Lívia pensou, guardando o celular na gaveta da cabeceira, que a irmã pedisse confiança justamente na única vez em que Lívia estava carregando sozinha o peso de todas as escolhas que Beatriz tinha fugido de fazer. Mas era assim desde sempre entre as duas. Uma corria, a outra segurava a barra. Lívia apagou a conversa inteira antes de dormir, porque não sabia ainda em quem podia confiar dentro daquela casa, e o jeito urgente com que a irmã reagiu ao nome do Ricardo ficou girando na cabeça dela como uma pergunta que ela não tinha coragem de responder ainda. 2 semanas depois, Rafael estava separando pastas antigas no escritório de casa quando achou uma caixa de fotos catalogada errada pela secretária do pai, fotos de reuniões de negócio de quando ele tinha uns 22 anos e conheceu Beatriz Andrade pela primeira vez, numa festa beneficente. Numa das fotos, Beatriz aparecia rindo de boca aberta, cabeça jogada para trás, o tipo de risada que ocupa a sala inteira. Rafael ficou olhando aquilo por mais tempo do que devia, porque em 3 semanas de casamento nunca tinha visto a esposa rir assim. O riso dela era outro, mais curto, mais guardado, como se ela tivesse aprendido a controlar até isso. Ele levou a foto até a cozinha, onde ela estava fazendo café, e pousou em cima da bancada sem dizer nada de início. Que foto boa, ela disse, olhando de relance, a voz tentando soar leve. Você não ri assim. As pessoas mudam. Em 3 anos, ela não respondeu na hora, e foi aquele meio segundo de silêncio, mais do que qualquer outra coisa, que fez alguma coisa virar dentro dele. Não certeza, ainda não. Só o primeiro fio puxado de um novelo que ele não sabia até então que existia. Rafael pegou a foto de volta, guardou no bolso do paletó sem dizer mais nada, e saiu para a reunião como se aquela manhã fosse uma manhã normal. Mas no elevador, sozinho, ele tirou o celular e digitou uma mensagem para o chefe de segurança da empresa. A mesma pessoa que investigava fraude e vazamento de informação para ele havia anos. Preciso que você levante tudo o que existe sobre a Beatriz Andrade, sem ninguém saber. Rápido. A resposta veio antes mesmo do elevador chegar no térreo. Já tô nisso. Te aviso assim que tiver algo. Rafael guardou o celular no bolso e ficou olhando para o próprio reflexo na porta de aço do elevador. O mesmo tipo de reflexo que a esposa dele tinha encarado semanas atrás na porta do cofre da família, sem que nenhum dos dois soubesse que o outro também andava perdendo o sono com perguntas que não tinha coragem de fazer em voz alta. As portas se abriram no térreo.
Ele ajeitou o paletó, caminhou até o carro e entrou na reunião de diretoria daquela manhã como se nada tivesse mudado, sem saber ainda que a investigação que acabara de pedir ia demorar exatos 11 dias para voltar com uma resposta e que, quando voltasse, ia trazer junto o nome de uma pessoa que ele nunca imaginou que precisaria temer dentro da própria família. O celular vibrou em cima da mesa de reunião, bem no meio da apresentação de resultados trimestrais. E Rafael reconheceu o número do chefe de segurança rápido o bastante para levantar da cadeira sem se desculpar com ninguém. Fazia 11 dias exatos desde que tinha mandado a mensagem no elevador, 11 dias em que cada silêncio do celular tinha soado mais alto do que devia. "Me dá licença 1 minuto", disse para os diretores e já saiu fechando a porta da sala atrás dele. "Precisamos conversar ao vivo." A voz do outro lado soou mais séria do que Rafael esperava. "Achei coisa estranha nos registros da Beatriz Andrade. Coisa que eu prefiro te mostrar em vez de explicar por telefone." "Estranha como?" "O histórico de viagem dela não bate. Tem entrada de fronteira registrada num período em que, segundo os documentos do casamento, ela devia estar aqui em São Paulo se preparando para a cerimônia." Rafael ficou parado no corredor, o celular grudado no ouvido, sentindo o chão do próprio escritório ficar um pouco menos sólido do que era 5 minutos atrás. "Manda tudo que você tiver." Hoje desligou e ficou olhando para o vidro da sala de reunião, os diretores continuando a apresentação sem ele lá dentro, e por um segundo se perguntou se preferia não saber. A dúvida durou exatos 2 segundos. Depois ele voltou para a sala com o mesmo rosto de sempre, porque era assim que tinha aprendido a lidar com tudo que doía, guardando para depois, processando sozinho, no escuro, como fazia havia semanas. Naquela mesma tarde, num restaurante discreto no Itaim, Ricardo Mendes esperava Lívia numa mesa de canto, a que ele tinha escolhido de propósito, longe da vista de quem passava pela calçada. "Obrigada por vir", ele disse quando ela se sentou, hesitante, sem saber por que ele tinha pedido para falar a sós, sem Rafael. "Você disse que era sobre a fábrica do meu pai." "É, de um jeito." Ricardo abriu uma pasta fina e tirou de dentro dela uma foto impressa, colocando em cima da mesa devagar, quase com cerimônia. "Reconhece? Era uma foto de Beatriz, tirada de longe, num aeroporto, 3 dias antes do casamento, com um homem que Lívia nunca tinha visto antes." "Não sei do que você está falando." "Sabe, sim." A voz dele continuava calma, o tipo de calma que dá mais medo que gritaria. "Minha gente rastreou a Beatriz até uma pousada no litoral norte. Ela nunca saiu do país, nunca desapareceu de verdade. Só fugiu do próprio casamento e deixou a irmã gêmea entrar no lugar dela." Lívia sentiu o próprio pulso bater no pescoço, mas manteve a voz firme. "Isso é loucura. É a verdade, e os dois sabemos disso." Ele se inclinou para frente, o cotovelo em cima da mesa. "A pergunta agora não é se eu sei, é o que eu vou fazer com o que eu sei. O que você quer?" "Ricardo, pouca coisa." Ele sorriu o mesmo sorriso de sempre, só que agora sem nenhuma gentileza escondida atrás. "Daqui a 2 semanas, o Otávio vai reunir a família inteira na biblioteca da mansão para assinar uns documentos de reestruturação societária. Documentos chatos, protocolares, o tipo de coisa que ninguém lê linha por linha. Vai ter uma pasta específica ali dentro que eu preciso que desapareça do cofre antes dessa reunião." "E o que isso tem a ver comigo? Você é a única pessoa dessa família, além do Rafael, com a digital cadastrada naquele leitor." Ele bateu o dedo na mesa, devagar, uma vez para cada palavra. "Eu preciso de 10 minutos sozinho naquela biblioteca e preciso que você garanta isso. E se eu recusar, aí eu conto para o Rafael quem você é de verdade. Conto para os jornais. Conto para o seu pai que a filha que ele mandou casar mentiu na cara de 200 pessoas." Ele se recostou na cadeira, satisfeito com o próprio silêncio dela. "Você decide se prefere carregar um segredo pequeno ou se prefere perder tudo de uma vez."
Por que essa pasta importa tanto para você? Documento de reestruturação não devia interessar a mais ninguém além dos advogados. Alguma coisa passou rápido pelo rosto dele, um segundo de hesitação que ele apagou rápido demais, cobrindo com outro sorriso. Isso não é problema seu. Só faz o que eu pedi e a sua vidinha continua intacta. Me dá até sexta para pensar. Você tem até domingo. Depois disso, eu não espero mais. Ele se levantou, ajeitou o paletó e deixou a foto em cima da mesa, de propósito, para ela levar embora se quisesse. Por que não fala direto com o Otávio? Se é documento da empresa, ele que devia decidir o que fica ou não no cofre. Porque o Otávio, com todo o respeito que eu tenho por ele, não vai viver para sempre. Pela primeira vez naquela conversa, alguma coisa frio de verdade atravessou os olhos de Ricardo, sem disfarce nenhum. E eu não posso esperar o tempo dele. Um prazer, dona Beatriz. Ou devo dizer, dona Lívia? Lívia saiu do restaurante sem terminar o café, as mãos tremendo o suficiente para derramar um pouco na calçada quando tentou segurar o copo de novo. Ela não contou para ninguém sobre o encontro naquela noite. Ficou deitada olhando para o teto, ao lado de Rafael, que dormia ou fingia dormir. Ela nunca soube dizer com certeza, enquanto a cabeça dela girava em volta de uma única pergunta. Por que Ricardo precisava tanto daquela pasta específica dentro do cofre, a ponto de arriscar chantagear a nora do próprio chefe? No dia seguinte, ela tentou mandar mensagem para Beatriz de novo. A resposta veio rápido dessa vez, mas não trouxe conforto nenhum. O Ricardo estava desconfiado de mim antes mesmo de eu fugir, Lívia. Ele começou a fazer perguntas estranhas sobre uns documentos antigos do avô do Rafael. Foi um dos motivos de eu ter surtado e fugido. Eu devia ter te contado isso antes. Me desculpa, documentos antigos do avô. Lívia leu aquilo 3 vezes antes de guardar o celular, sentindo que cada resposta só abria 2 perguntas novas no lugar de uma. Ela passou a manhã seguinte sentada na biblioteca pública perto da mansão, longe de olhos conhecidos, pesquisando o nome de Ricardo Mendes em arquivos de jornal antigos. Levou quase 3 horas até encontrar uma nota pequena, de 7 anos atrás, sobre a saída dele de uma corretora de investimentos onde tinha trabalhado antes de entrar para o grupo Vasconcelos, saída descrita como reestruturação interna, sem maiores detalhes, mas acompanhada de uma ação judicial arquivada meses depois por falta de provas, movida por 3 ex-clientes que alegavam desvio de fundo de investimento. Não era prova de nada, mas era o suficiente para confirmar uma suspeita. Aquele não era o primeiro rombo financeiro que Ricardo Mendes deixava para trás, escondido debaixo de um sorriso bom, o bastante para ninguém questionar 2 vezes. Lívia ficou sentada na biblioteca por mais um tempo, o papel impresso em cima do colo, pensando em como a vida inteira dela tinha se tornado uma sucessão de segredos guardados dentro de outros segredos. O dela, o de Beatriz, e agora esse que nem sabia direito de quem era, só sabia que pesava. Ela imprimiu a matéria, guardou dobrada dentro da bolsa e voltou para a mansão sentindo, pela primeira vez desde o dia do casamento, que talvez não estivesse tão indefesa naquele jogo. A oportunidade de descobrir mais surgiu de um jeito que ela não esperava. 3 dias depois, no meio do jantar de domingo, Otávio parou de falar no meio de uma frase, a mão subindo devagar até o peito, os talheres escorregando dos dedos e batendo no prato com um barulho seco que fez todo mundo virar a cabeça ao mesmo tempo. Ele tentou se levantar, tentou dizer que não era nada, e foi nesse meio caminho entre ficar de pé e desistir que o corpo dele escorregou da cadeira, sem gritar, sem drama, só um homem cansado desistindo de continuar em pé. Chama a ambulância. Rafael já estava de joelhos no chão ao lado do pai.
A voz rachando de um jeito que Lívia nunca tinha ouvido nele. Lívia discou o número com as mãos firmes, mesmo por dentro sentindo tudo desmoronar, e foi ela quem segurou a cabeça de Otávio no colo enquanto o esperavam, sussurrando para ele ficar acordado, ficar com eles, não fechar os olhos ainda. Diz pro meu filho. Otávio tentou falar, a voz um fio quase inaudível, e Lívia se inclinou mais perto para ouvir. Diz para ele que valeu a pena, esse casamento. Valeu a pena mesmo, ela não soube o que responder. Então só apertou a mão dele mais forte até a ambulância chegar. No hospital, horas depois, com Otávio estável mais fraco, numa cama cheia de fios, Rafael sentou no corredor com a cabeça entre as mãos. Lívia sentou do lado dele sem dizer nada, só ficou ali presença sem palavra, até ele quebrar o silêncio primeiro. Ele sabia que isso ia acontecer. O médico já tinha avisado, meses atrás, que o coração dele não aguentava muito mais estresse. A voz dele saiu baixa, sem nenhuma armadura em volta. E mesmo assim ele insistiu em fazer esse casamento acontecer rápido. Insistiu em ver a gente casado antes que fosse tarde demais. Ele te ama muito, eu sei. Rafael levantou os olhos para ela, cansado, vulnerável de um jeito que contrastava com tudo que ela tinha visto dele até então. Eu só queria ter sido capaz de dar para ele o que ele queria de verdade, não só um contrato assinado numa capela. Lívia pegou a mão dele sem pensar muito, e ele deixou, os dedos entrelaçando quase automaticamente, os dois cansados demais, para fingir qualquer coisa naquele corredor de hospital às 3 da manhã. Você é melhor marido do que imagina, ela disse, e nesse momento não era mentira nenhuma, nem parte de nenhuma farsa. Era só verdade pura, saindo de um lugar que ela não sabia que ainda tinha guardado intacto dentro dela. Como você sabe disso, se mal me conhece de verdade? Porque eu vi o jeito que você segurou a mão dele na ambulância. Ninguém finge esse tipo de medo. Ela apertou os dedos dele mais forte. Isso não se ensaia. Foi ali, naquele corredor, que alguma coisa mudou de verdade entre os dois. Não uma confissão, não uma virada de roteiro. Só duas pessoas cansadas segurando a mão uma da outra porque não tinha mais ninguém para segurar. Otávio recebeu alta 3 dias depois, mais magro, mais devagar, mais vivo. Na manhã seguinte à alta, Lívia desceu para a cozinha e encontrou Rafael tentando, sem muito sucesso, fazer o jeito que a governanta sempre fazia. O resultado tinha um cheiro estranho de queimado que enchia a cozinha inteira. Isso deveria ser café ou carvão? Ela perguntou, segurando o riso. Dona Zilá tirou folga hoje. Alguém tinha que tentar. Ele olhou para o próprio resultado com desgosto genuíno. Meu pai sempre disse que eu ia longe em tudo, menos na cozinha. Acho que ele tinha razão. Deixa eu tentar. Ela pegou o coador das mãos dele, os dedos roçando de leve, e os dois ficaram ali por 1 minuto sem dizer nada, só o barulho da água nova fervendo, uma proximidade que nenhum roteiro de casamento por contrato tinha previsto. Meu avô que colocou aquela regra do cofre, sabia? Rafael comentou, quase sem pensar, encostado na bancada enquanto observava ela trabalhar. Dizia que só quem tivesse coragem de jurar lealdade de verdade para a família merecia acesso ao que estava guardado lá dentro. Meu pai achava exagero. Eu também achava, até pouco tempo atrás. E agora? Agora eu não sei mais o que é exagero e o que é instinto. Ele deu de ombros, tentando soar leve, sem muito sucesso. Às vezes acho que o Ricardo defende os interesses dessa família com um cuidado grande demais para alguém que só é sobrinho por parte de acordo comercial antigo, não sangue de verdade. Lívia guardou aquele comentário num canto da cabeça, sem saber ainda o quanto ele ia importar depois, e entregou para ele uma xícara de café decente. O primeiro sorriso genuíno que trocaram desde a noite de núpcias. Foi bem nesse período de recuperação, com a casa toda em silêncio de hospital domiciliar, que Ricardo apareceu numa tarde para visitar o chefe, mas passou boa parte do tempo sozinho com ele no quarto,
porta fechada. Ninguém além dos dois sabia tudo o que se disse ali dentro. Mas Lívia, passando pelo corredor com uma bandeja de chá, ouviu um pedaço através da porta entreaberta. O senhor não precisa carregar esse peso sozinho, tio. A voz de Ricardo, doce demais, do tipo que Lívia já tinha aprendido a desconfiar. Deixe eu assumir a assinatura dos documentos de reestruturação por você essa semana. É só até o senhor se recuperar direito. Eu ainda consigo assinar meu próprio nome, Ricardo. Otávio, mais fraco, mas ainda firme o bastante para soar irritado. Não precisa de tanta pressa. Claro, desculpa. Só me preocupo. Quando Ricardo saiu, o rosto dele carregava a expressão de quem tinha acabado de plantar uma semente e só precisava esperar ela crescer. Tinha sugerido, com todo o cuidado do mundo, que talvez fosse hora de antecipar a transferência de parte da gestão para o conselho, sempre com aquele sorriso que soava generoso na superfície e calculado por baixo. Lívia ficou parada no corredor, a bandeja de chá esquecida nas mãos, o coração batendo rápido demais para um simples pedaço de conversa ouvido por acaso. Se Ricardo estava disposto a pressionar um homem recém-saído do hospital só para ganhar controle mais cedo, não ia parar por educação nenhuma quando a reunião de assinatura chegasse. Foi decidindo isso, ali mesmo, parada no corredor, que ela resolveu descer até o escritório assim que tivesse a primeira chance sozinha em casa. A chance surgiu no dia seguinte. Aproveitando que Rafael tinha ido buscar remédio na farmácia e a casa estava mais vazia que o normal, ela desceu até o escritório de Otávio, o único cômodo da mansão que ainda não tinha explorado direito, procurando qualquer coisa que explicasse a obsessão de Ricardo com aquela pasta específica. Encontrou, numa gaveta trancada que abriu com um clipe de papel, habilidade boba que aprendeu de adolescente, brincando com a irmã, uma pasta velha de couro marcada pelo tempo, com o nome do avô de Rafael gravado na capa em letras já quase apagadas, dentro páginas datilografadas antigas, contrato de constituição da holding e uma cláusula sublinhada a lápis com a letra do próprio Otávio nas margens. Ricardo nunca deve saber disso até eu decidir o momento certo. Ela folheou mais algumas páginas, o coração batendo rápido, tentando entender o que isso significava. Numa das páginas, achou uma lista de nomes de empresas que ela reconheceu vagamente dos jornais que tinha lido na biblioteca pública, 3 delas coincidindo com o nome da corretora onde Ricardo tinha trabalhado antes. Sem pensar 2 vezes, tirou o celular do bolso e fotografou a página inteira, as mãos tremendo tanto que precisou tentar 2 vezes até a imagem sair legível. Foi guardando o celular de volta que ouviu passos na escada. Fechou a gaveta rápido, guardou a pasta de volta e só teve tempo de se afastar da mesa antes de Rafael aparecer na porta, sacola de farmácia na mão. "O que você estava fazendo aqui?" ele perguntou, sem acusação ainda, só curiosidade. "Só olhando os livros." A mentira saiu mais fácil do que devia, e isso a assustou mais do que o susto de ser pega. Ele não insistiu na hora. Mas alguma coisa no jeito que ele olhou para ela, um segundo a mais, igual o segundo que Ricardo tinha deixado nela na festa de casamento, disse que aquela mentira também ficava guardada, junto com todas as outras. Naquela noite, já decidida, Lívia mandou uma única mensagem para o número que Ricardo tinha deixado com ela. A resposta é não. "Eu não vou te ajudar a entrar naquele cofre." Do outro lado, a resposta demorou quase 1 hora para chegar, e quando chegou não tinha raiva nenhuma nela, só um tipo de calma que assustava mais. "Você acabou de escolher o caminho mais difícil. Eu tenho outros jeitos de entrar naquela biblioteca, dona Lívia. Só espero que você não se arrependa de ter recusado ajuda quando ainda estava sendo oferecida." Ela releu a mensagem 3 vezes, sentindo o peso de cada palavra, e decidiu não responder. Fosse o que fosse que Ricardo tinha planejado como alternativa, ela ia descobrir junto com todo mundo.
Só esperava, sem muita confiança nisso, ter tempo de se preparar antes que ele agisse. Precisando ouvir uma voz que não exigisse nada dela, ligou para a mãe naquela mesma noite, sentada na escada de serviço da mansão, longe de qualquer ouvido. Tá tudo bem, filha. Sua voz está estranha. Só cansada, mãe. Era mentira de novo, pequena, mas mentira. Como o pai tá? Bem melhor depois que você casou. O Ricardo nem apareceu mais aqui esse mês. Um silêncio breve do outro lado. Você fez a coisa certa, sabia? Salvou essa família inteira. Lívia fechou os olhos, encostada na parede fria da escada, sem coragem de contar que a mesma pessoa que a mãe agradecia por ter sumido também era a mesma pessoa agora, ameaçando de destruir tudo que ela tinha tentado proteger. Desligou o telefone alguns minutos depois, prometendo visitar em breve, e ficou sentada ali sozinha por mais um tempo, ouvindo o silêncio grande da casa que não era e nunca ia ser dela de verdade. A ligação que Rafael esperava chegou numa quarta-feira à noite, enquanto ele estava sozinho no escritório de casa. O chefe de segurança falou rápido, direto, sem rodeios. Achei uma testemunha. Uma recepcionista de pousada no litoral que reconheceu a foto da Beatriz Andrade. Ela fez check-in lá 5 dias antes do casamento e nunca saiu. Ainda tá lá, doutor Rafael, morando com um homem chamado Diego. Rafael sentiu o próprio corpo esfriar de um jeito que não tinha nome fácil. Isso é impossível. Eu casei com a Beatriz Andrade. Foi o que eu também achei estranho. Por isso mandei confirmar 2 vezes. Uma pausa do outro lado da linha. A não ser que a senhora que casou com o senhor não seja quem todo mundo pensa que é. Rafael desligou sem se despedir e ficou parado no meio do escritório por um tempo que ele não soube medir depois. Peças que não fechavam há semanas começaram a se encaixar de uma vez. O perfume diferente no dia do casamento, o riso que nunca soou igual ao da foto antiga, o café que ela parou de beber preto, o jeito que ela hesitava sempre que alguém tocava no passado dela, o comentário do Ricardo na festa sobre um Natal que ela claramente não lembrava. Ele subiu as escadas com passos que não pareciam dele. O tipo de calma perigosa que vem antes de uma tempestade que a pessoa ainda não decidiu se vai deixar acontecer. Encontrou Lívia no quarto, escovando o cabelo em frente ao espelho, e parou na porta olhando o reflexo dela por um segundo antes de falar. Eu preciso te perguntar uma coisa, e eu preciso que você não esconda nada de mim dessa vez. Ela sentiu o estômago virar só de ouvir o tom da voz dele. Rafael, qual é o seu nome verdadeiro? O silêncio que veio depois durou só alguns segundos, mas pareceu se esticar por um tempo impossível de medir. Lívia baixou a escova devagar, encarou o próprio reflexo no espelho em vez de encarar ele direto, e foi assim, olhando para o vidro em vez de olhar para o homem, que ela disse a verdade que carregava sozinha havia mais de um mês. Lívia, meu nome é Lívia Andrade, ele não gritou. Não quebrou nada, não virou a mesa, não fez nenhuma das coisas que ela tinha imaginado, deitada acordada noite após noite, tentando prever como seria esse momento. Ele só ficou parado, absorvendo a palavra como quem absorve um soco que demora um segundo a doer de verdade. Beatriz fugiu. Ele disse, mais afirmação do que pergunta, juntando as peças em voz alta pela primeira vez. E você vestiu o vestido dela. Rafael, eu posso explicar. A minha família inteira registrou a digital de uma mulher no cofre, pensando que era outra pessoa. Ele passou a mão pelo rosto, o tipo de gesto de quem tenta se segurar de pé pela força do próprio corpo. Eu casei na frente de 200 pessoas com uma mulher que eu nem sabia o nome direito. Eu ia te contar. Quando? A palavra saiu mais alta do que ele pretendia, ecoando pelo quarto inteiro.
Antes ou depois do meu pai quase morrer de coração, pensando que tinha visto o filho casar de verdade. Lívia sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar ali, na frente dele, porque sabia que lágrima naquele momento ia parecer manipulação, e ela já tinha mentido demais para adicionar mais uma coisa falsa àquela noite. A minha família ia perder tudo. Meu pai devia dinheiro para o Ricardo e o casamento era a única forma de segurar o acordo. Minha irmã fugiu na última hora e eu não tive coragem de deixar tudo desmoronar. Não foi sobre te enganar. Foi sobre não ter escolha nenhuma. Sempre tem escolha, Lívia. O nome dela na boca dele soou estranho, novo, pesado de um jeito que nenhum dos dois esperava. Você escolheu. Só escolheu sem me dar a chance de escolher junto. E se eu tivesse contado? Naquele primeiro dia, antes da cerimônia, ela deu um passo na direção dele, a voz tremendo, mas não quebrando. Você teria casado comigo mesmo assim, sabendo que eu não era ela? Ou teria mandado a segurança tirar minha família daquela capela na frente de 200 convidados? Rafael abriu a boca para responder e não conseguiu. Porque a resposta honesta, a que ele não tinha coragem de dizer em voz alta naquele momento, era que ele não sabia, de verdade, e essa incerteza doía quase tanto quanto a mentira em si, e o Ricardo sabe. Ela precisava dizer isso, mesmo sabendo que ia piorar tudo. Ele descobriu antes de você e está me chantageando para conseguir 10 minutos sozinho com o cofre da sua família. Rafael ficou parado, processando aquilo por cima de tudo o que já tinha acabado de processar. Chantageando com o quê? Com isso. Com contar para todo mundo quem eu sou de verdade. Ela virou para encará-lo direto, sem desviar o olhar. Ele quer tirar uma pasta específica de dentro do cofre antes da reunião de assinatura da semana que vem. Eu não sei o que tem dentro. Só sei que é importante o bastante para ele arriscar chantagear a esposa do próprio chefe. Por um segundo, viu alguma coisa mudar no rosto de Rafael. Não perdão, ainda não, mas um cálculo diferente começando a rodar atrás dos olhos dele, como se a mentira dela tivesse ficado momentaneamente menor do que a ameaça que acabara de aparecer. Isso muda alguma coisa? Ela perguntou, baixinho. Muda o quanto eu confio em qualquer coisa nessa casa agora. Ele deu um passo para trás, na direção da porta. Mas não muda o fato de que você mentiu para mim durante 6 semanas, Lívia. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O que você vai fazer agora? Ele parou na porta, a mão no batente, e por um segundo pareceu genuinamente sem resposta. O tipo de homem que sempre teve plano para tudo se vendo. Pela primeira vez em muito tempo, sem nenhum, eu não sei. Foi a coisa mais honesta que disse a noite inteira. Só sei que preciso pensar longe daqui. Ellie saiu do quarto sem bater a porta, o que de algum jeito doeu mais do que se tivesse batido. Lívia ficou parada, sozinha, ouvindo os passos dele descerem a escada e sumirem em algum canto da casa grande demais para qualquer um dos dois se esconder direito. Foi só descendo até a cozinha, sozinho, copo de uísque na mão pela segunda vez, naquele mesmo cômodo, em menos de 2 meses, que Rafael se deu conta de uma coisa que doeu quase tanto quanto a mentira em si. Em algum momento das últimas semanas, sem perceber o momento exato em que isso tinha acontecido, ele tinha parado de sentir falta da mulher que pensava ter casado e começado a se apegar de verdade à mulher que vivia do lado dele. Isso não apagava a mentira, mas também não deixava as coisas simples do jeito que ele precisava que fossem naquela noite. Ele pensou em ligar para o próprio pai, contar tudo, pedir conselho como fazia quando era mais novo, e o mundo parecia ter solução para tudo. Mas o pai tinha acabado de sair do hospital, e essa não era uma notícia que ia ajudar aquele coração cansado a descansar. Pensou também em ligar para o chefe de segurança, mandar investigar tudo sobre Ricardo Mendes com a mesma urgência que tinha investigado a própria esposa. Mas parou com o dedo em cima do nome de contato, sem apertar, porque uma parte dele ainda não sabia em quem confiar primeiro,
na mulher que tinha mentido para protegê-lo, ou no homem que sempre tinha sido gentil demais para ser verdade. O celular dele vibrou em cima da bancada, iluminando a cozinha escura com uma mensagem que não podia ter chegado em hora pior. Ricardo, confirmando a reunião de assinatura para a próxima terça, às 10. Já providenciei tudo. Nos vemos lá. Rafael releu a mensagem 2 vezes, o polegar suspenso em cima da tela sem saber se respondia. E por um momento sentiu vontade de ligar ali mesmo para cancelar a reunião inteira, inventar qualquer desculpa, ganhar tempo. Mas cancelar ia levantar suspeita. E suspeita era exatamente o que ele não podia se dar ao luxo de espalhar antes de entender o tamanho real do que Ricardo estava escondendo. Se essa reviravolta te pegou de surpresa, imagina só o que ainda vem pela frente. Deixa um like para mais gente encontrar essa história. Comenta se você acha que o Rafael tá certo em ficar tão magoado e me conta de onde você está acompanhando agora. A gente lê todo mundo. Terça-feira. 5 dias para decidir se confiava na mulher que tinha acabado de descobrir que nem sabia o nome direito ou se entrava sozinho naquela reunião sem entender ainda contra o quê ou contra quem estava lutando de verdade. Ele guardou o celular no bolso, apagou a luz da cozinha e ficou parado no escuro por mais um instante antes de subir. Não para o quarto onde ela dormia, mas para o escritório no fim do corredor, o mesmo lugar onde tinha passado a primeira noite de casado brigando contra a própria vontade. Dessa vez, a briga era outra. Mas o escritório continuava sendo o único lugar da casa onde ele conseguia pensar sem ninguém esperando dele uma resposta pronta. E foi ali, sentado no escuro outra vez, que ele percebeu que talvez a pergunta mais importante daquela noite inteira não fosse se ele conseguia confiar na esposa. Era se ele conseguia confiar em si mesmo para separar o que sentia do que precisava fazer antes de terça-feira chegar. Ívia acordou sozinha na cama enorme, o lado de Rafael intocado, os lençóis ainda esticados, como se ninguém tivesse deitado ali a noite inteira. Ficou olhando para o teto por um tempo, repassando cada palavra da noite anterior, tentando decidir se devia procurar ele ou dar espaço. Decidiu descer, desceu as escadas descalça, o coração batendo mais rápido a cada degrau e encontrou ele na cozinha, de terno já pronto para a reunião, 2 cafés servidos na bancada. Um preto, um com leite, cada um do jeito certo para a pessoa certa. Você fez os 2. Eu prestei atenção, no fim das contas. Ele não olhou para ela enquanto falava, os olhos fixos na própria xícara. Isso não significa que eu já resolvi o que sinto. Só significa que eu passei a noite inteira pensando e não cheguei a lugar nenhum melhor do que eu não sei ainda. É mais do que eu esperava depois de ontem. Você vem comigo hoje, para a reunião. Não era pergunta, era decisão dita com o mesmo tom que ele usava para fechar negócio. O Ricardo vai tentar alguma coisa, e eu prefiro te ter perto sabendo o que ele sabe do que te deixar aqui sem defesa nenhuma. Lívia sentiu um alívio pequeno, cauteloso, do tipo que não se permite crescer rápido demais. Isso é confiança ou estratégia? As 2 coisas, por enquanto. Ele olhou para ela, os olhos cansados, mas firmes. Vamos ver o que sobra depois de hoje, o trajeto até a mansão principal. Onde a reunião ia acontecer, passou em silêncio quase inteiro, só o som do motor e o de Lívia repassando na cabeça tudo que Ricardo podia fazer, com a verdade que agora carregava. No carro atrás deles, 2 seguranças que Rafael tinha chamado sem avisar ninguém, por precaução, seguiam a uma distância discreta. Ricardo chegou à biblioteca da mansão 15 minutos adiantado, sozinho, e por um instante, antes que qualquer outra pessoa entrasse, ficou parado diante do cofre trancado atrás do quadro, a mão pairando perto do painel de madeira, sem chegar a tocar nele. A recusa de Lívia tinha estragado o plano original, mas ele tinha passado a semana inteira montando um plano B. E mesmo assim, sozinho naquele cômodo silencioso, sentiu um segundo de hesitação puro.
sem plateia nenhuma para impressionar, o tipo de dúvida que ele nunca deixava aparecer na frente de ninguém, olhou para o retrato da mulher pendurado do lado do cofre, o mesmo que Lívia tinha encontrado meses atrás, e por um instante quase entendeu por que Otávio guardava tanta coisa naquela casa em silêncio. Era mais fácil carregar segredo sozinho do que arriscar perder tudo contando a verdade errada para a pessoa errada. Na hora errada, deu de ombros para a própria dúvida e se recompôs. Não tinha mais tempo para hesitar. A sala foi enchendo aos poucos. 2 diretores do conselho, o advogado da família, Otávio entrando devagar, mas de pé, apoiado só levemente na bengala. E por último, Rafael e Lívia, de mãos dadas, o gesto pequeno o suficiente para passar despercebido por quem não estivesse prestando atenção, e grande demais para passar despercebido por Ricardo. Os diretores trocaram cumprimentos formais, sentaram, folhearam papéis. Ninguém além das 5 pessoas certas naquela sala sabia que a reunião de reestruturação societária tinha virado, sem aviso nenhum, outra coisa bem diferente. Dona Lívia, ele disse, o sorriso já se formando. Ou devo continuar te chamando de Beatriz na frente de todo mundo? A sala inteira parou. Otávio, sentado na ponta da mesa, ergueu os olhos devagar, sem nenhuma surpresa no rosto. Eu já sabia, Ricardo. A voz dele saiu calma, cansada, mas sem vacilar. Meu filho me contou ontem à noite, e ao contrário do que você imaginava, isso não muda nada na minha posição sobre quem fica ou vai embora dessa família. Ricardo piscou, o roteiro dele desmoronando um degrau antes do esperado. O senhor sabia e deixou o casamento continuar? Uma mentira dessas. Eu vi minha nora segurar minha cabeça no colo enquanto eu quase morria numa ambulância, Ricardo. Otávio bateu de leve a bengala no chão, o único sinal de raiva que permitiu a si mesmo mostrar. Vi ela mentir para os jornais, para a sociedade inteira, só para impedir que a dívida da própria família explodisse na cara de todo mundo. Isso não é traição, é sacrifício. E eu sei diferenciar as duas coisas até meio morto numa maca. Então o senhor não se importa que ela tenha enganado seu filho na frente de 200 pessoas. Eu me importo. Rafael falou pela primeira vez, a voz firme. Mas isso é entre mim e ela, e a gente ainda está resolvendo do nosso jeito, sem precisar da sua ajuda para decidir o que sentimos. Um dos diretores do conselho, desconfortável, tentou intervir. Talvez fosse melhor discutir assuntos pessoais fora dessa reunião. Não, Otávio cortou, sem tirar os olhos de Ricardo. Fica, você vai querer ver isso. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente continuar. Você acha que o Rafael devia proteger a Lívia nesse momento, mesmo ainda magoado? Comenta aqui embaixo e me conta de onde você está acompanhando a história agora. A gente lê todo mundo. Ricardo olhou em volta da mesa, sentindo o controle escapar pelos dedos mais rápido do que tinha planejado, e decidiu que só tinha um jeito de reverter aquilo. Já que estamos todos sendo tão honestos hoje, ele disse, abrindo a própria pasta em cima da mesa, vamos falar da reestruturação societária, então. Proponho antecipar minha entrada como diretor executivo interino, considerando o estado de saúde do Sr. Otávio. É só colocar no papel algo que já vem acontecendo na prática há meses. Não vai acontecer nenhuma antecipação. Otávio respondeu, sem hesitar. E já que você trouxe o assunto para a mesa, eu também trouxe uma coisa. Ele fez um sinal discreto para o advogado, que tirou de dentro de uma pasta a mesma pasta de couro velha que Lívia tinha encontrado na gaveta trancada. Só que essa cópia tinha sido retirada de verdade do cofre da biblioteca dias antes. Sem que ninguém além de Otávio soubesse, o rosto de Ricardo perdeu a cor. O que é isso? Isso é a razão de você ter passado a última semana tentando de todo jeito entrar nesse cofre, Ricardo. Otávio abriu a pasta devagar, sem pressa nenhuma, saboreando cada segundo do próprio controle sobre a sala. Seu pai desviou fundos dessa empresa 30 anos atrás.
Fugiu do país antes de ser preso e morreu longe, sozinho, sem nunca limpar o próprio nome. Eu conhecia seu pai desde criança. Fui eu que decidi acolher você, dar seu nome de volta um pouco de dignidade, te dar cargo, futuro, família, tudo sob uma única condição, escrita bem aqui, que sua conduta se provasse diferente da dele, o advogado da família, sem que ninguém tivesse pedido. Leu em voz alta a cláusula sublinhada, a mesma que Lívia tinha visto meses atrás sem entender. Participação societária condicionada à conduta comprovada. As palavras pousaram na mesa como pedra. O senhor guardou isso a vida inteira só para usar contra mim quando conveniente. Eu guardei isso a vida inteira para nunca precisar usar contra você. A voz de Otávio, pela primeira vez naquela manhã, tremeu de verdade. Eu ia te contar, um dia, quando achasse que você estava pronto para ouvir, sem se sentir condenado por um erro que não foi seu. Mas os relatórios da auditoria começaram a bater esquisito há 2 meses, Ricardo. As mesmas manobras do seu pai, quase linha por linha. E ao invés de vir falar comigo, você foi direto para o pior caminho possível, chantagear minha própria nora. Ricardo ficou parado, os punhos fechados em cima da mesa, o disfarce de calma rachando de vez. O senhor não sabe o que é isso. Crescer sabendo que todo mundo espera que você repita o erro do seu pai, cada reunião, cada decisão, sempre com alguém checando 2 vezes se você não vai roubar igual ele roubou. Eu não desviei aquele dinheiro por ganância, seu Otávio. Desviei porque, no fundo, sempre soube que ia ser expulso dessa família assim que alguém decidisse que já bastava de fingir que eu era igual ao Rafael. Só me antecipei ao inevitável. A explicação pairou no ar por um segundo comprido, quase convincente o suficiente para amolecer alguém na mesa, até Rafael quebrar o silêncio. Você teve 30 anos de chances para provar que era diferente do seu pai, Ricardo. Ninguém tirou isso de você. Você que decidiu sozinho que não valia a pena tentar. Ricardo abriu a boca para responder e não achou nada que valesse a pena dizer. Fechou a pasta que tinha trazido, ajeitou o paletó com as mãos ainda tremendo e olhou para Otávio uma última vez. O senhor vai se arrepender de ter escolhido o sangue de verdade em vez de mim? Se essa cena te deixou de queixo caído, comenta qual personagem você mais quer ver pagando pelo que fez. E não esquece de curtir esse vídeo para mais gente conseguir encontrar essa história. Ellie saiu da biblioteca, sem se despedir de mais ninguém, os passos ecoando rápido demais pelo corredor de mármore, e por um instante, antes de sumir escada abaixo, parou perto da porta principal e se virou para trás uma última vez. "Ah, e Rafael", disse, a voz baixa mas clara o suficiente para atravessar o corredor inteiro. "Não se preocupa. Eu não vou processar ninguém, nem tentar recuperar o que já perdi aqui hoje. Mas a história da noiva trocada é boa demais para eu deixar morrer assim. Algum jornalista vai adorar ela." A porta bateu longe, e o eco daquela última frase ficou pairando na biblioteca por mais tempo do que qualquer um ali gostaria. Os 2 dias seguintes passaram numa espécie de suspensão ansiosa, todo mundo esperando o telefone tocar com a primeira ligação de algum jornal. O advogado da família tentou negociar um acordo de confidencialidade com Ricardo, mas ele parou de atender, sem dar mais satisfação nenhuma. Rafael passou horas fechado no escritório junto com a equipe de comunicação da empresa, tentando calcular o estrago, sem achar nenhuma solução que não envolvesse esconder Lívia do mundo até o escândalo esfriar. Na terceira manhã, o pesadelo quase virou realidade. Um repórter de coluna social ligou para o escritório de imprensa da empresa, perguntando, sem rodeios, se era verdade que a nova senhora Vasconcelos não era quem todo mundo pensava. Alguém em algum lugar já tinha começado a soprar a história. "Não existe jeito de abafar isso", o chefe de comunicação disse numa reunião tensa na sala de estar, o rosto pálido. "Se essa coluna publicar antes da gente,
A narrativa vai sair do nosso controle em minutos e a gente só vai poder reagir, nunca liderar. Lívia sentiu o chão familiar de pânico voltando, o mesmo do dia da fuga da irmã, a sensação de estar de novo à mercê de uma decisão que não era só dela para tomar sozinha. Então a gente não deixa ele contar a história primeiro. A voz veio da porta e todo mundo virou ao mesmo tempo. Era Beatriz. Parada ali, mais magra do que Lívia lembrava, o cabelo cortado curto, uma versão dela mesma que parecia ter decidido, de uma vez, parar de fugir de alguma coisa. Bia, vim assim que você me contou o que aconteceu na reunião. Beatriz atravessou a sala e abraçou a irmã apertado, sem se importar com quem estava olhando. Desculpa ter deixado você carregar tudo isso sozinha. Chegou a hora de eu carregar minha parte também. Rafael observou as duas irmãs abraçadas, tentando reconciliar a mulher que ele tinha visto na foto antiga, rindo de boca aberta, com essa versão mais quieta parada na porta da sala de estar. Não eram tão parecidas quanto ele imaginava. Nunca tinham sido, na verdade, só ele nunca tinha prestado atenção suficiente para perceber. Foi Beatriz quem, sentada no meio da sala de estar entre a irmã e o cunhado que nunca tinha conhecido de verdade, sugeriu o único plano que fazia sentido: contar a história a eles mesmos, antes que Ricardo pudesse, numa entrevista curta e controlada, sem espetáculo, só a verdade dita com as próprias palavras. A fuga dela, a coragem da irmã, o casamento que começou mentira e virou coisa de verdade. Isso significa expor tudo, Rafael disse, hesitante. A dívida do pai delas, o motivo real do casamento, tudo. Significa contar nossa versão antes que alguém conte a versão dele. Lívia segurou a mão da irmã. E significa parar de ter vergonha de uma escolha que eu fiz para proteger gente que eu amo. Eu topo, Beatriz disse, sem hesitar. Já escondi demais. Chegou minha vez de encarar as consequências do que eu fiz, junto com você. Na noite antes da entrevista marcada, Rafael encontrou Lívia sentada sozinha na varanda do quarto, os pés descalços encostados na grade, olhando as luzes da cidade que já não pareciam tão estranhas quanto no dia do casamento. Ele trouxe 2 copos de vinho, entregou um para ela sem dizer nada e se sentou do lado dela no chão da varanda, os dois em silêncio confortável pela primeira vez em semanas. Você tá nervosa? Ele perguntou depois de um tempo. Apavorada. Amanhã o mundo inteiro vai saber quem eu sou de verdade. E não tem mais como voltar atrás. Eu também tô. Ele girou o copo devagar entre os dedos, sem beber. Mas percebi uma coisa nos últimos dias, enquanto tentava decidir o que fazer com tudo isso. O quê? Que eu passei anos com medo de casar por amor, porque a única vez que tentei, fui usado. Então decidi que contrato era mais seguro, porque contrato não engana ninguém, todo mundo sabe o que está comprando. Ele olhou para ela, enfim. Só que você acabou provando o contrário. Você mentiu sobre o nome, sobre quem era, sobre tudo isso. E ainda assim, é a coisa mais verdadeira que já aconteceu comigo. Isso não faz sentido nenhum. Eu sei, ele riu, um riso baixo, cansado. Passei os últimos dias tentando decidir se ainda estava magoado por causa da mentira, ou se só estava com medo de admitir que gosto de você de verdade, mentira e tudo. Acho que cheguei numa resposta. E qual é? As duas coisas continuam verdade. Eu ainda tô magoado. E eu ainda gosto de você cada dia mais de um jeito que não tem nada a ver com contrato nenhum. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos devagar. Eu escolhi você antes sem saber quem você era de verdade. Agora eu tô escolhendo de novo, sabendo tudo. Isso conta mais, não conta? Conta muito mais. Então fica comigo. Não porque seu pai deve dinheiro para o meu ex-diretor financeiro corrupto, nem porque 200 pessoas viram a gente casar. Fica porque você quer, e eu quero, e a gente descobre o resto no caminho. Lívia encostou a cabeça no ombro dele, sentindo pela primeira vez desde a manhã da fuga da irmã que talvez aquele casamento acidental tivesse virado, sem ela perceber exatamente quando.
A única coisa verdadeira em toda aquela história de contratos e mentiras. Eu amo você, Rafael. Não a Beatriz que você achou que estava casando. Eu, Lívia, do jeito que sou, eu sei. Demorei para entender, mas eu sei. Ele beijou a testa dela, devagar, sem pressa nenhuma. E só para constar, gosto muito mais do seu jeito de rir do que do jeito que eu vi naquela foto antiga. Você reparou nisso? Reparei em tudo, Lívia. Só demorei para admitir que reparar já era um tipo de amor que eu não sabia nomear direito. Os dois ficaram ali mais um tempo, o vinho esquecido nos copos, parados no mesmo lugar depois de semanas correndo em direções diferentes. A entrevista aconteceu 3 dias depois, numa sala simples, sem plateia, só uma jornalista de confiança da família e uma câmera. Lívia contou tudo, a fuga da irmã, a dívida do pai, o medo, a mentira, e o momento em que a mentira parou de doer e virou a vida de verdade que ela não esperava querer. Se pudesse voltar naquele dia, você faria diferente? A jornalista perguntou. Lívia pensou antes de responder, a câmera esperando. Eu faria a mesma escolha. Só teria coragem de contar a verdade mais cedo. Foi o medo que me fez esperar. Não orgulho nenhum de ter mentido. Beatriz falou da própria fuga, sem esconder o próprio erro, assumindo publicamente que a covardia dela tinha murrado a irmã para dentro de uma situação impossível e pedindo desculpa ao vivo para Lívia e para Rafael, com uma sinceridade que ninguém esperava de alguém que passou o casamento inteiro escondida numa pousada. Eu fugi porque estava com medo de casar sem amor, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Nunca imaginei que ia jogar minha irmã dentro do mesmo medo, só que sem escolha nenhuma para recusar. A matéria saiu na semana seguinte e, ao contrário do que Rafael tinha temido, o público não reagiu com escândalo. Reagiu com aquele tipo de comoção estranha que histórias de amor verdadeiro sempre despertam. Milhares de comentários simpáticos, memes carinhosos sobre a noiva trocada que virou esposa de verdade e nenhuma manchete sensacionalista sobrando espaço para Ricardo publicar a própria versão distorcida dos fatos. Quando ele foi atrás de um jornal, semanas depois, ninguém mais tinha interesse numa história que o público já tinha decidido, sozinho, que já sabia de cor o conselho da empresa, baseado no histórico levantado pela própria auditoria interna, votou pela demissão formal de Ricardo Mendes 2 semanas depois, sem processo criminal. Otávio preferiu poupar a família de mais exposição, e Ricardo, sem nada mais a perder, mas também sem nada mais a ganhar lutando, aceitou o acordo em silêncio, assinando os papéis de saída sem erguer os olhos uma única vez. Otávio assistiu tudo isso do sofá de casa, recuperando as forças aos poucos, com Lívia do lado dele boa parte das tardes, os dois desenvolvendo, sem planejar, o tipo de proximidade que ele nunca tinha tido com nenhuma nora de verdade. Sabe, ele disse, numa dessas tardes, enquanto ela lia para ele um trecho do jornal, eu rezei mesmo, para ver meu filho casar antes de eu morrer. Só não imaginei que ia ganhar uma filha de verdade no processo. O senhor não vai morrer tão cedo, doutor Otávio. Já decidi isso. Você e sua teimosia. Ele riu. Um riso curto que virou tosse. Mas dessa vez uma tosse comum, sem nenhum peso escondido atrás dela. Tá certo. Vou tentar durar o suficiente para ver meu primeiro neto nascer, já que parece que você não vai desistir de mim tão fácil. Isso é chantagem emocional, é pedido de avô. Ele sorriu, os olhos brilhando de um jeito que Lívia nunca tinha visto antes daquela semana. Aceito o rótulo que você quiser. Ela riu, um riso de verdade, e continuou lendo o jornal, enquanto lá fora, no jardim, Rafael conversava ao telefone com o médico sobre marcar os próximos exames. Não mais com medo na voz, só cuidado. O tipo de cuidado que só existe quando a pessoa já parou de contar os dias que restam e começou a contar, em vez disso, os dias que ainda tem pela frente.
Beatriz ficou em São Paulo mais 2 semanas antes de voltar para o litoral, dessa vez sem pressa nenhuma de fugir e sem segredo nenhum guardado. Passou boa parte desses dias sentada na cozinha com Lívia, as duas recuperando devagar o tipo de conversa boba de irmã que a distância e o medo tinham roubado das duas por meses. Como é ele, o Diego? Lívia perguntou numa dessas tardes, diferente de tudo que essa família ia aprovar. Beatriz sorriu, o tipo de sorriso que Lívia não via nela desde criança. Ele conserta barco para pescador na vila onde a gente está morando. Não tem sobrenome chique nenhum, não tem ação de empresa nenhuma. Só tem um jeito de olhar para mim que nunca fez eu me sentir pequena. Parece que você achou o que sempre quis. Achei o que eu tinha medo de admitir que queria. Beatriz apertou a mão da irmã em cima da mesa. Você também achou, sabia? Só que do jeito mais complicado possível, na despedida, na porta da mansão, as duas irmãs se abraçaram longamente, sem pressa de soltar. Você sempre foi a corajosa das duas, Lívia disse. Eu só descobri isso tarde demais. Eu fugi do casamento. Você ficou e enfrentou tudo que veio depois. Beatriz segurou o rosto da irmã com as duas mãos. A gente sempre teve a coragem trocada também, junto com o resto. O que você vai fazer agora? Viver, Lívia. Só isso. Viver minha vida com quem eu escolhi, sem precisar mais fingir ser ninguém para ninguém. Volta pro Natal? Volto. Beatriz sorriu, os olhos molhados. E dessa vez eu conto a história do cavalo direito, prometo, com Ricardo fora e o escândalo já virado assunto de comentário simpático em vez de manchete, a vida na mansão foi encontrando um ritmo novo, mais devagar, mais verdadeiro. Todas as manhãs, sem falta, era Rafael quem preparava os cafés, o preto para ele, o com leite para ela, e toda vez que ele entregava a xícara certa para a pessoa certa, Lívia sentia que aquele gesto pequeno valia mais do que qualquer cerimônia chique que os dois já tinham vivido juntos. Ainda não aprendeu a fazer sem queimar? Ela provocou, numa dessas manhãs, cheirando o café com desconfiança fingida. Melhorei 60%. Ele sorriu, orgulhoso. Dona Zilá jura que em mais um ano eu deixo de ser um perigo para a cozinha inteira. Vou cobrar essa promessa. Foi nesse tipo de manhã comum, sem plateia, sem contrato, sem segredo nenhum escondido atrás de nenhuma porta, que os dois decidiram, sem grande anúncio, marcar a data para refazer os votos, dessa vez do jeito certo, com as pessoas certas, sabendo exatamente quem estava se casando com quem, 6 meses depois, no mesmo jardim de inverno onde a festa de casamento tinha acontecido. A mansão inteira se preparava para ver Rafael e Lívia refazerem os votos. Antes da cerimônia começar, Dona Marta encontrou a filha no quarto, ajeitando o vestido sozinha dessa vez, sem pressa de ninguém. Eu nunca te agradeci direito, a mãe disse, a voz embargada. Você salvou essa família inteira. E eu só consegui pensar em pedir mais de você, quando devia ter pedido perdão. A gente sobreviveu, mãe. É o que importa. Você merecia ter escolhido isso por amor, não por dívida. Dona Marta segurou o rosto da filha do mesmo jeito que Beatriz tinha feito semanas antes. Fico feliz que no fim você conseguiu as duas coisas. Eu também, Lívia sorriu, ajeitando a última flor no cabelo da mãe. Agora vem, não posso me casar sem a senhora sentada na primeira fila, no jardim, dessa vez sem véu escondendo rosto nenhum, sem advogado esperando para registrar digital em cofre nenhum, só família de verdade reunida ao redor. Otávio de pé, sem bengala, mais forte do que estivera em anos. Dona Marta já sentada e chorando no primeiro banco. Beatriz ao lado de um homem que só sorria olhando para ela, e Lívia, de vestido próprio, escolhido por ela mesma, caminhando para dizer um sim, que não precisava enganar ninguém para valer alguma coisa. Dessa vez eu escolhi o vestido sozinha, ela sussurrou para Rafael no altar antes do celebrante começar. Dessa vez eu reconheço cada detalhe de quem está na minha frente. Ele sorriu, segurando as duas mãos dela. Inclusive o jeito que você ri,
que eu aprendi a amar mais do que qualquer coisa que eu conhecia antes de você. O padre pediu os votos, e dessa vez foi Lívia quem falou primeiro, a voz firme, sem véu nenhum entre ela e as pessoas que amava. Eu, Lívia Andrade Vasconcelos, prometo continuar escolhendo você todos os dias, do jeito que a gente aprendeu a se escolher. Sem contrato, sem mentira, só a verdade que a gente decidiu construir junto. Rafael segurou as duas mãos dela com mais firmeza antes de responder. Eu, Rafael Vasconcelos, já errei uma vez tentando te amar com medo. Prometo que dessa vez em diante, o único medo que eu vou carregar é o de não te merecer todo dia de novo, e prometo trabalhar para merecer mesmo assim. Quando o beijo veio, ninguém precisou fingir aplauso nenhum. Todo mundo bateu palma de verdade, e Otávio, de pé na primeira fila, tinha os olhos molhados demais para um homem que jurava nunca chorar em público. Quando a banda começou a tocar, foi Otávio quem pediu a primeira dança, a mesma música de meses atrás, e dessa vez girou Lívia devagar, sem nenhuma matópia em o ritmo. Da última vez eu te pedi para não desistir dele, Otávio disse, baixinho, só para ela. Dessa vez só quero dizer obrigado por ter ficado, mesmo quando ficar parecia a escolha mais difícil de todas. Eu que agradeço, doutor Otávio. O senhor foi o primeiro, nessa família toda, a me ver de verdade. Ele sorriu, sem responder nada, e continuou dançando devagar, o jardim inteiro girando em volta dos dois igual tinha girado meses atrás. Só que dessa vez, sem nenhum segredo escondido debaixo da música. Mais tarde, quando a festa já tinha esfriado e os convidados começavam a ir embora aos poucos, Rafael encontrou Lívia sentada na mesma mesa onde, meses atrás, Ricardo tinha se inclinado para testar a memória dela sobre um Natal que nunca existiu. Cansada? Ele perguntou, sentando do lado dela, a gravata já afrouxada, a festa inteira ainda zumbindo baixinho ao fundo. Feliz. As duas coisas, hoje, cabem juntas sem brigar, o que já é mais do que eu esperava conseguir num único dia. Então, bem-vinda à família Vasconcelos, Dona Lívia. Ele ergueu a taça, um brinde só para os dois. Dessa vez, de verdade, sem véu, sem contrato, sem cofre nenhum guardando segredo entre a gente, ela bateu a taça na dele, o som pequeno e claro, ecoando por um segundo antes de se perder no barulho da festa, acabando devagar ao redor dos dois. E sentiu, pela primeira vez desde a manhã em que vestiu o véu que não era dela, que estava, enfim, bem onde queria estar, não porque alguém decidiu isso por ela, mas porque, dessa vez, foi ela mesma quem escolheu ficar. Se essa história te fez acreditar que às vezes a mentira mais assustadora pode virar o começo do amor mais verdadeiro, deixa nos comentários qual foi o momento que mais te tocou. A decisão da Lívia no dia do casamento, o confronto com o Ricardo na biblioteca ou o pedido do Rafael na varanda. Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí, a gente lê todo mundo. Se essa história tocou seu coração, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. E deixa aquele like, não para elogiar o vídeo, mas para mais gente como você conseguir encontrar essa história quando mais precisar dela. Sote 4501 Tão sote 3 prinzinho 46.